Eu quero falar com vocês a respeito de legado e aliança. É incrível porque quando nós falamos de aliança, a primeira coisa que a aliança ela remete a duas coisas principais na nossa mente, né? Primeira aliança, as alianças que Deus fez com o seu povo, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui daqui a pouco, mas também uma aliança que é feita dentro de um casamento, né? A aliança é diferente de um contrato, porque o contrato você pode quebrar. Você quebra um contrato por não concordar, por quebras de acordos que foram firmados no contrato e uma das partes não cumpriu e você você pode quebrar, falar, poxa, eu não quero mais, não está mais interessante. E as pessoas quebram o contrato à torta e à direita. Eu até pesquisei, porque eu gosto disso, de saber quantos contratos foram quebrados no Brasil no ano de 2024, mas não existem dados compilados para eu trazer para vocês aqui. Mas a gente pode ver o tanto de pessoas que vocês mesmos conhecem que, poxa, eu tinha um contrato com uma empresa, com um fornecedor, ou então um carro que eu decidi devolver, um apartamento que eu comprei na planta e assinei o contrato e ficou caro demais, eu estou entregando, estou devolvendo. O contrato se quebra, a aliança não se quebra, porque a aliança é um compromisso muito sério e tem um significado muito poderoso. A aliança, ela tem o potencial para gerar um legado nas nossas vidas. Em outra palavra, existe uma grande diferença, porque o legado, quando nós falamos de legado, e aí muitas pessoas confundem legado com herança. Legado é aquilo que é duradouro, que você vai deixar, uma marca que você vai deixar na vida das pessoas depois que você morrer, e essas pessoas vão continuar seguindo e servindo como você ensinou, como você direcionou. Em outras palavras, legado não é sobre o que você tem, mas sobre o que você dá a essas pessoas. Legado não se trata sobre bens materiais, porque bens materiais é herança. Legado é sobre valores, sobre ações, sobre memórias. E a resposta das perguntas que muitas vezes ecoa na mente das pessoas. Uma vez eu fui pregar em um funeral e Deus me deu uma mensagem sobre legado. Eu quero falar e perguntar para vocês de forma muito clara: qual é o legado que vocês querem deixar para os filhos de vocês? Qual o legado que vocês estão deixando, talvez para os pais de vocês também? O que vocês têm feito? Sabe? Ah, Ramon, mas você misturou tudo, aliança com legado. Não, porque quando Deus estabeleceu aliança com o seu povo, e a gente vai falar, um legado nasceu. Um legado foi constituído a partir de uma aliança, a partir de um relacionamento. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de 5 alianças que a Bíblia mostra para nós que Deus fez com o seu povo. E aí a gente pode debater um pouquinho mais aqui, conversar, porque é um culto menor, então dá para a gente falar um pouquinho mais aqui e participa comigo a respeito disso que nós estamos falando. A primeira aliança, existem alguns que colocam a primeira aliança como a aliança do Éden, mas eu quero colocar a aliança com Noé. A aliança com Noé, obviamente as partes envolvidas é Noé e a sua família, e o legado se estende para toda a humanidade. Qual foi a aliança que Deus fez com Noé? Nos tempos de Noé, o mundo era mau, as pessoas eram más, tanto que a Bíblia aponta que no final dos tempos será como nos dias de Noé. Existia muita perversidade, existia muita violência, existia muitos abusos, e Deus decide acabar com tudo. Deus só achou um homem justo e íntegro, que era Noé, e Deus decide salvar Noé e a sua família, e manda com que Noé construísse aquela arca gigantesca, que todo mundo passava e achava que Noé era um maluco, doido, que não tinha sentido nenhum. Até então nós não lemos relatos sobre grandes chuvas, ou então até mesmo sobre chuva na Bíblia, mas o que acontece é que a visão que o Senhor deu para Noé só fez sentido quando a chuva caiu. Então, durante muitos e muitos anos, pessoas talvez passavam ao lado de Noé falando: esse cara é muito louco, esse cara é doido, não faz sentido o que ele está fazendo, o que a sua família está fazendo. Então, ele clamou ao povo: subam na arca. Ninguém subiu, só os animais entraram e a sua família foi salva. Após o dilúvio, 40 dias e 40 noites, essa história vocês já conhecem, eu não vou entrar nela, mas nós sabemos que Deus estabelece uma aliança.
E o sinal da aliança que Deus estabeleceu é o arco-íris no céu, onde Ele diz, através desse sinal e dessa aliança, vocês têm o meu compromisso, que nunca mais o mundo sofrerá esse tipo de castigo e esse tipo de mal. E aí, a promessa central é isso, é que a vida nunca mais seria destruída e a terra não seria mais destruída com o dilúvio. E uma aliança então universal e incondicional de preservação. O sinal dessa aliança, como eu disse, é em arco-íris, e o livro de referência está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 17. Eu quero ler com vocês aqui rapidinho, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, que eu não gravei esse texto aqui. Gênesis, vamos lá. Perdão, gente, que está uma loucura aqui, eu fiz tudo. Gênesis 9, 8 a 17. Ele diz assim, disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Aqui nós vemos um legado, e esse legado é estabelecido através de uma aliança. Você entende isso? Eu quero estabelecer de forma muito clara, porque para muitos hoje uma aliança não serve para nada. Num casamento não serve para nada. Em parcerias não serve para nada, em relacionamentos não serve para nada. E todas as alianças que foram quebradas na história da Bíblia, foram quebradas de forma unilateral. O homem decidiu desobedecer, o homem decidiu quebrar. E nós temos aqui uma clara manifestação da importância de uma aliança que Deus estabelece, um legado que surge a partir dessa aliança. Nunca mais as futuras gerações sofrerão com o dilúvio. Onde você tem estabelecido as suas alianças? Com quem você tem feito alianças ao longo da sua vida e ao longo da sua história? A segunda aliança que eu quero falar é a aliança que nós chamamos de aliança abraâmica, que é a aliança que Deus fez com Abraão. A história de Abraão vocês já conhecem. Abraão, filho de Terá, vivia lá de boa, tranquilo, e Deus tem um encontro extraordinário com Abraão. Abraão olha e Deus fala, você vai ser pai de multidões. Naquela época Abraão se chamava Abrão, né? Abrão significava pai exaltado, e Abrão não podia ter filho, porque a sua esposa Sara era uma mulher que não era fértil. E ele diz, como eu vou ser pai se a minha esposa não pode ter? E Deus tem um encontro e fala, olha, sai para fora, olha as estrelas do céu, se é que pode contar, essa será a sua descendência, você será pai de numerosas nações. E ele diz, impossível, eu não consigo ter um filho, quanto mais nações, quanto mais várias e várias gerações. E o nome de Abraão muda para Abraão, que significa pai de multidões. E essa é a história que nós sabemos. Abraão decide ali já tinha uma idade elevada, sua esposa também já tinha uma idade elevada, a promessa demora a se cumprir, Abraão se antecipa, na verdade Sara pega uma das suas servas e diz, olha só Abraão, já que eu não posso ter filho, tenha filho com a minha serva Agai, e ele tem filho com ela, que é Ismael, e Deus fala, não é esse, você vai ter um filho de Sara, e Deus reafirma a promessa, reafirma a aliança que ele tinha feito com Abraão, porque uma vez que Deus estabeleceu uma aliança com você, não volta atrás. Ele não volta atrás das alianças que ele já estabeleceu e do futuro que ele já preparou para a sua vida. Pense uma coisa, e mais uma vez eu digo, se alguém quebrar a aliança, não vai ser Deus com você, vai ser você com Deus. Sempre de forma unilateral e nunca da parte de Deus. O que acontece é que Abraão decide esperar mais um pouco, e já em idade avançada, a sua esposa Sara tem o filho, tem Isaac, o filho da promessa, e aí começa uma grande história, uma história maravilhosa de descendência, e Abraão se torna pai
de gerações de grande nação. E disse ali Deus muitas coisas. E existe uma bênção universal. Ele diz que a aliança, o resultado dessa aliança e o legado é que Deus abençoaria todas as famílias da terra através de sua descendência. E essa promessa aponta diretamente para Jesus. Então o legado que nasce com Abraão vai até Jesus e nos atinge até os dias de hoje. Ainda hoje nós cantamos, né? Pai Abraão tem muitos filhos. Se você é crente antigo, você já cantou muito essa música. Se você assistiu o Padre Marcelo Rossi também, você já cantou essa música, né? Lá, enfim. Mas existe um legado através de uma aliança. Um legado que partiu de Deus através de uma aliança que Deus estabeleceu com Abraão. E o sinal dessa aliança para aquele povo era a circuncisão. Óbvio que nós, brasileiros, homens, não precisamos passar por isso. Existem outras histórias que nós podemos pegar, a discussão de Paulo e Pedro, enfim, mas existe algo muito poderoso nisso daqui. Eu quero ler com vocês rapidamente o que está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Se você puder, abra sua Bíblia, Gênesis 12, de 1 a 3. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não diz em ti serão benditas algumas famílias da terra. Em ti serão benditas poucas famílias da terra. Em ti serão benditas somente as famílias do povo hebreu. Não, todas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe uma aliança que o Senhor fez que vale até os dias atuais. Nós poderíamos continuar citando essa história, falando a respeito do que está lá no capítulo 15 e no capítulo 17 de Gênesis. Deixa eu ler com vocês rapidamente lá o capítulo 15, eu não vou ler o capítulo todo, mas é importante que você leia aqui, No versículo 12, capítulo 15, versículo 12. Diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono Abrão, e de grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aqui já era um prenúncio daquilo que aconteceria lá após José estar no Egito, levar o povo para o Egito para que o povo não morresse de fome, né? E Moisés, o libertador, vem e salva. Então aqui já era um prenúncio daquilo que aconteceria. Aí no versículo 14 diz assim: mas também eu julgarei a gente que tem de se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irá para os teus pais em paz, será sepultado e dito em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, pois não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E aí ele continua dizendo, lá no versículo 18: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, os queneus, os quenezeus, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Existe uma aliança poderosa de nações, e existe uma aliança poderosa que Deus estabeleceu sobre Abraão, que posteriormente também todas essas alianças foram quebradas pelo ser humano. A terceira aliança que nós podemos falar é a aliança mosaica, que tem como base Moisés e Israel, né? Essa aliança, as partes envolvidas é Deus, é a nação de Israel e é também Moisés. E existe uma promessa central de que Deus faria de Israel o tesouro, né? O seu tesouro pessoal, o rei dos sacerdotes, a nação. Ele diz muitas coisas, ele estabelece os 10 mandamentos. Essa é a história de Moisés, muito provavelmente também você já conheça. E a aliança que Deus estabelece é as tábuas da lei. Eles não tinham nada, eles não tinham o que seguir. Eles tinham um pavor de estar com Deus, eles tinham pavor, sabe? Quando Deus vinha e se revelava a Moisés, aquele povo se tremia inteiro. Mas ao mesmo tempo que existia um temor, existia uma incredulidade. Porque quando Deus se manifesta no monte,
E eles dizem: Moisés, vai lá, porque a gente não vai, enfim, vai você. E Moisés vai e fala assim: vocês esperam aqui, não façam nada até eu voltar. E ao invés deles esperarem lá quietos, eles percebem que Moisés estava demorando um pouquinho, e então eles dizem: vamos fazer aqui um bezerro de ouro, vamos construir alguém para que a gente possa adorar, porque a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, o que vai acontecer daqui para frente, vamos a gente fazer um bezerro de ouro. Vocês conhecem essa história, e mais uma vez a desobediência do povo fez com que a maldição viesse sobre eles. Mais uma vez uma aliança quebrada que Deus não queria que fosse dessa forma. A referência que nós podemos ler está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 24. Se você puder abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 19, versículo 24. Ele diz assim: replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. É que Deus tinha dado os 10 mandamentos, e a gente pode continuar lendo essa história que está lá em Deuteronômios, que é maravilhosa. Essa história também vale muito a pena a gente ler, porque existe um desejo genuíno de Moisés, de agradar ao Senhor, a ponto de Deus falar: Moisés, olha só, eu estou tão cansado desse povo, você vai e eu não vou. Você vai, eu vou mandar os meus anjos adiante de vocês, para guardar vocês, para direcionar vocês, mas eu não vou, eu vou ficar aqui. Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Existiu o desejo genuíno de Moisés para a presença do Senhor. A quarta aliança é a aliança davídica, onde as partes envolvidas foi uma aliança estipulada com o rei Davi e a sua linhagem. E Deus promete que a linhagem, o trono e o reino de Davi seriam estabelecidas para sempre, e um dos seus descendentes reinaria eternamente. Essa promessa é uma promessa messiânica fundamentalmente cumprida em Cristo, Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus é da descendência de Davi, e a aliança não era um sinal físico, mas a promessa em si só ela é um sinal, um descendente no trono para sempre. Nós podemos ler a referência lá em 2 Samuel, versículo 7, aliás, 2 Samuel capítulo 7, versículos de 8 a 16, se você puder abrir a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 a 16. Diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele é o Senhor e te fará casa. E aí ele continua falando, vai um monte de coisa, e enfim, essa é uma história maravilhosa de uma aliança perpétua que Deus fez com Davi para o reinado eterno, e essa aliança continua porque Jesus vive e Jesus reina. E a quinta aliança, e eu não vou falar que é a mais importante, mas é a mais importante, é a aliança da nova aliança. E essa aliança da nova aliança é de Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ou seja, nós, igreja, corpo espiritual, Israel espiritual. E a promessa central está profetizada lá no Antigo Testamento, especificamente no livro de Jeremias, e essa aliança, ele diz que é superior à aliança mosaica, e as suas características são: a lei de Deus escrita no coração e na mente, não em tábuas de pedras, o perdão completo e definitivo dos pecados,
e um relacionamento íntimo e pessoal com Deus para todos. Todos conhecerão o Senhor um dia. Existem aqueles que conhecerão o Senhor em terra, em vida. Existem aqueles que confessarão a Deus como Senhor e Salvador, a Jesus como Senhor e Salvador. E existem aqueles que não acreditam, mas que um dia vão reconhecer, vão se arrepender e em nome de Jesus vão entregar os seus corações para Deus, para que possa desfrutar da vida eterna. O mediador e o sinal, e então é inaugurada e mediada pelo sangue de Cristo. O selo eterno do Espírito Santo é a referência, a gente pode ver em Jeremias, em Ezequiel, em Isaías, existem tantos livros que falam sobre isso, o livro de Lucas, o livro de Hebreus, existem tantos livros que trazem esse ponto a respeito das alianças. E essas alianças mostram um plano progressivo de Deus para a humanidade. Nós começamos ali com a aliança de Deus com a humanidade, né, que é com Noé. Depois nós passamos para uma aliança que é para uma nação, quando nós falamos, aliás, para uma família, que é quando nós falamos de Abraão, para sua família, para sua descendência. Depois uma aliança que nós falamos para um povo, né, para uma nação, que é de Moisés, a aliança mosaica, que abrange Moisés e Israel. Depois nós falamos para uma linhagem real, e depois, por fim, nós falamos para uma nova aliança que se refere a trazer todas as nações juntos novamente, para que todos reconheçam que Jesus é o Senhor e Salvador. Agora, talvez você me pergunte, e agora? O que a gente faz com essa informação? A gente precisa começar a refletir sobre tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor e o legado que nós vamos deixar. Sabe? Falando especificamente de aliança, a primeira coisa que te remete, tirando uma aliança de Deus com o seu povo, é o quê? É um casamento, certo? Eu estava lendo algumas matérias que apontam que a taxa de divórcio no Brasil aumentou 4,9% no ano de 2024. E o número de casamentos diminuiu 3%. Existe um outro estudo que diz que nunca houve na história do Brasil tantos divórcios. Existe um outro estudo que sugere que 420 mil pedidos oficiais de divórcio foram feitos nos cartórios ao redor do Brasil. Por quê? Porque as pessoas não têm compromisso. As pessoas não têm compromisso com palavra. Antigamente, meu pai apertava a mão, já era o suficiente, não precisa de um contrato assinado. Apertou a mão, é o que vale, é o fio do bigode. É isso. Cospe aqui. Vamos lá. Antigamente isso valia mais do que qualquer contrato assinado. Hoje você combina algo, a pessoa no dia seguinte fala, não foi isso que a gente combinou. No ambiente de trabalho, você sabe como funciona. As pessoas querem tirar o problema da sua frente e colocar no seu colo. Não, mas a gente combinou que a minha parte eu faria dessa forma e a sua você faria desse jeito. Não foi bem assim que a gente combinou. Palavra não vale nada. Contrato não vale nada. E uma aliança, infelizmente, não vale nada. Só que com Deus não dá para ser assim, família. Porque ou a gente começa a levar as coisas de Deus mais a sério e começa a fazer valer a pena a aliança que Ele estabeleceu conosco, ou a gente não vai construir legado nenhum. Quer saber uma aliança eterna que Ele deseja para a sua vida? O dia que você entregou o seu coração para Jesus, foi estabelecida uma aliança, onde a partir daquele momento você era dele, e nada do que você fizesse, tirando a apostasia, poderia mudar o sentimento que Ele tem por você. O que muitas pessoas fazem? Obrigado por essa aliança, Jesus, mas eu não estou mais tão interessado quanto eu estava no começo. As pessoas chegam a Jesus em momentos de aflição, de dificuldade, de desespero, de medo, de dor, e aí Deus começa a tratar as feridas, Deus começa a ajeitar as coisas, Deus começa a limpar a casa, e quando tudo está organizado, o que elas fazem? Obrigado pelo serviço prestado,
eu vou para outro lugar. Deus não é o meu servo, Deus é o meu Senhor. Deus não é o seu servo, Deus é o seu Senhor. E a gente precisa olhar para Ele como um rei, como um Senhor, e não como alguém que está no mesmo nível que nós estamos. Se Ele, que está em posição de autoridade máxima na minha vida, não deseja quebrar uma aliança, por que raios que eu, infinitamente menor e insignificante, vou querer quebrar algo tão precioso, que guarda a minha integridade, que guarda o meu caráter, que tem potencial de mudar as minhas decisões ruins em ótimas escolhas? Tudo passa pela nossa decisão. Eu sei que muitos se divorciaram porque também foi uma decisão unilateral. Não quiseram, não queriam, mas não tiveram o que fazer. Eu sei que acontece isso. Eu sei que muitos no calor acabam decidindo de forma impulsiva e hoje se arrependem. Mas a aliança que você tem com Deus, ela não pode ser quebrada porque você está insatisfeito, porque você está triste, porque você está abalado. Essa aliança precisa ser eterna. Existem pessoas que querem se divorciar do Senhor. Querem assim, você fica num canto, eu fico no outro, e quando eu precisar eu te chamo. Ou Deus tem tudo na sua vida, ou Ele não tem nada. E é gostoso falar isso aqui para um público menor, porque vocês prestam atenção, sabe? E de verdade, para você estar aqui numa quinta-feira, depois quase no fim de semana já, você deve estar muito cansado. Eu sei que você deve estar muito cansado. Você trabalhou, começou a semana, você já está quase no fim de semana. Sexta-feira, você está chegando, você está dando glória a Deus. Para você estar aqui é porque você ama muito a Jesus. É porque você realmente quer crescer espiritualmente. E às vezes eu olho pessoas que entram nessa igreja e eu conheço há tanto tempo e eu não vejo fruto nenhum. Eu peço para Deus, Deus, me dê misericórdia, sabe? Para que eu olhe como o Senhor olha, mas olha, é muito difícil, cara. É difícil porque o trabalho é tão grande, a gente precisa avançar tanto. Existem tão poucos trabalhadores e aqueles que talvez pudessem estar preparados não se dispõem a fazer, porque não entenderam o legado que Deus espera que eles deixem. Legado não diz respeito somente aos meus filhos, aquilo que eu vou deixar para os meus filhos. Isso é parte daquilo que eu vou fazer. Mas o que eu vou deixar para as pessoas quando eu morrer? O que elas vão falar de mim? Sabe? Eu não sei como você quer ser lembrado, mas eu quero ser lembrado como um homem de Deus que pôs a mão na massa, pegou no batente mesmo e teve um ministério efetivo, porque Cristo sempre foi o centro. Você pode desejar isso no seu trabalho também. Uma pessoa íntegra, de caráter, que colocou Cristo no centro em todas as situações e em todas as possibilidades. E por conta disso, a aliança nunca foi quebrada. Eu queria orar com você agora. Eu queria pedir que você feche seus olhos. O relacionamento com Deus, ele é um relacionamento como qualquer outro relacionamento que precisam de duas pessoas dispostas a fazer acontecer. Deus sempre vai estar de braços abertos para te ajudar, para te auxiliar, para te guiar,
para manter essa aliança firme e forte, e para te lembrar todos os dias que Ele não esqueceu das promessas que Ele fez na sua vida. Deus sempre vai estar. Deus não muda, Ele nunca mudou. Ah, Ramon, mas eu erro muito. Ah, mas eu fiz isso. O meu passado aponta essa direção. O meu passado, diz que eu fazia coisas erradas e eu tenho vergonha do que eu fiz. Deixa eu te falar, o seu passado te trouxe até aqui. E o que você vai fazer daqui para frente depende só de você. Talvez Deus tenha te trazido hoje aqui para te relembrar que Ele tem uma aliança com você. Coisas que Ele falou um dia, que foram profetizadas sobre a sua vida. Palavras, sobre um futuro, sobre sonhos, sobre algo que você iria construir, sobre um legado, uma história que você iria deixar. E hoje você olha, talvez você pense, é impossível que isso aconteça. É impossível que exista qualquer tipo de legado vindo de uma aliança que Deus tenha feito comigo. Mas eu quero te lembrar algumas coisas aqui. Para Noé, era impossível aos olhos humanos que talvez aquilo de fato fosse acontecer. Uma chuva extraordinária a ponto de matar todos. Para Abraão, talvez essa aliança estabelecida não tinha o menor sentido, uma vez que ele não podia ter filhos. Como o Senhor vai fazer? Naquele tempo não existia tratamento de fertilidade. O que existia naquele tempo e continua existindo ainda nos dias de hoje é o poder de Deus. Para Moisés, que loucura! Como que eu vou ser o libertador de um povo? Eu sou gago, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Eu matei um egípcio, eu tenho que fugir. Não faz o menor sentido existir qualquer tipo de promessa sobre a minha vida de libertar um povo que há 400 anos está preso, está sendo escravo, está sendo oprimido. Não tem como. Para Davi, como que eu posso ser um rei? E como pode existir uma linhagem real vinda de alguém que cuida de ovelhas? Quando o profeta Samuel chega à casa de Davi e ele pergunta para Jessé: onde estão os teus filhos? E Jessé apresenta a todos. Jessé olha um por um, passa um por um e fala: não, tem mais alguém aqui? Davi havia sido esquecido pelo seu próprio pai, mas não foi esquecido por Deus. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Existe uma aliança que Ele estabeleceu sobre a sua vida, e Ele quer te relembrar no dia de hoje aquilo que é impossível para os homens, aquilo que não faz sentido para homem algum. Para Ele está claro como a água cristalina. O que você precisa é crer de todo o seu coração. Promessas que foram feitas no passado, se veio de Deus, vai acontecer. Eu quero te falar que vai acontecer, porque Deus não muda. Isso aqui não é uma mensagem triunfalista, eu só quero te lembrar aquilo que está na palavra de Deus. Se veio de Deus, vai acontecer. Deus prometeu uma chuva. A promessa de chuva não veio dos homens, veio de Deus e choveu. Deus prometeu a Abraão pai de multidões. Pai de multidão não veio de homem, veio de Deus e aconteceu. Deus prometeu a Moisés um povo livre. Essa promessa não veio de homem, embora o homem tenha tentado muito prejudicar, aconteceu porque Deus fez. E quando Deus põe a mão, meu querido, pode levantar quem for, que vai acontecer se você se mantiver firme no propósito. Eu queria convidar você, que talvez precise que Deus te lembre de algumas alianças, ou de alguns sonhos, ou de projetos, e talvez até agora você esteja já sendo lembrado, mas
cara, você não acredita que isso vai acontecer. E hoje você quer que Deus aumente a sua fé, que Ele te ajude a lidar com a sua insegurança. Eu queria te convidar a ficar em pé onde você estiver, e a gente vai orar. Eu vou orar com você. Se existe alguém, talvez você possa pensar, cara, acho que essa promessa veio da minha cabeça. Acho que não era de Deus mesmo. Acho que foi só um devaneio. A real é que no fundo você sabe se veio ou não de Deus. E eu quero te lembrar que a aliança que Ele fez com você, ela é poderosa, verdadeira e da parte dEle irrevogável. Quero orar com você, Senhor Deus. Eu quero orar por cada irmão aqui, Senhor. Por todos esses, Deus, que entraram aqui hoje, Deus, talvez com o coração aflito. E ao longo desse culto, Deus, tiveram um entendimento de que eles precisam acreditar naquilo que o Senhor prometeu para eles. Porque o Senhor é um Deus de aliança, porque o Senhor é um Deus de promessa, porque o Senhor não muda, o Senhor não se atrasa. Que eles saibam, Deus, que o Senhor continua o mesmo. E que se as coisas não estão acontecendo, não é por um problema seu, Deus. Não é porque o Senhor se ausentou, não é porque o Senhor está bravo, não é porque... Senhor, não, Senhor. Que o Senhor coloque a convicção, Deus, no coração de todos os meus irmãos, que a aliança que o Senhor faz com cada um de nós, ela é irrevogável, Deus. Da sua parte ela é irrevogável, Deus, mas muitas vezes nós rejeitamos, Deus, como pecadores que somos. Preferimos, Deus, abrir mão de ouvir a sua voz para satisfazer os desejos do nosso coração, da nossa carne. Nos perdoa, Deus, nos perdoe, Senhor, por tanta infantilidade, Deus. Nos perdoe, Deus, por escolhas erradas que nós fizemos, onde nós muitas vezes escolhemos ouvir outros a ouvir o Senhor, Deus. Nós não queremos mais, Deus. Nós confiamos no seu infinito amor e na sua infinita bondade, porque esse é quem o Senhor é, Deus. Peço que o Senhor ministre ao coração dos meus irmãos enquanto nós adoramos ao Senhor, que eles sejam envolvidos com a sua doce presença, Espírito Santo, e que eles saibam que a partir da aliança que o Senhor firmou com cada um deles, um legado é constituído, Deus, para uma geração inteira ser tocada por aquilo que o Senhor começou a fazer através da vida deles. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos traz de volta todas as vezes que nós caminhamos para longe, Deus. O Senhor tem nos alertado, Senhor, sabe? Obrigado, Senhor, porque isso demonstra o seu cuidado, Pai. E a despeito das nossas escolhas erradas, o Senhor ainda continua nos amando. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o seu amor é imutável. Nós pedimos, Deus, que nós honremos, Deus, a aliança estabelecida entre o Senhor e nós, e que nós possamos perpetuar a sua mensagem, levar para aqueles que não conhecem, Deus, com o amor que somente o Senhor tem. Te louvo, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Peço que o Senhor os leve em segurança, Deus. O Senhor guarde a noite, guarde a volta, livre de todo incidente, de todo acidente, Deus. Que eles possam chegar em paz e ter uma noite de descanso e um fim de semana espetacular, Deus. E que juntos, domingo, nós possamos cultuar ao Senhor. Te louvamos e te agradecemos e oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite e até domingo.